A agência do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, aqui em Bauru, centralizou as áreas administrativas e também da Agência de Atendimento ao Público. O ministro Carlos Lupe, a Superintendência Estadual, junto com a gerência aqui regional, estiveram na solenidade. O ministro destacou que 60% dos municípios do país dependem dos rendimentos da economia, da atividade local, ligadas a benefícios de aposentadorias e pensões. Aqui em Bauru, esse índice chega a 20%. O atendimento humanizado é uma das questões relacionadas à preocupação na ponta dos municípios. E a compensação previdenciária é um desafio em relação às cidades que têm regimes próprios de previdência, como Bauru. Cada município tem uma realidade, eu entendo esse sofrimento, mas a obrigação de um governo é preocupar-se com a maioria da população. Quando a gente baixa a taxa dos consignados, agora está 1,76 e vamos ter uma próxima reunião para baixar de novo, porque o Banco Central baixou ontem a sua taxa, nós estamos beneficiando cerca de 20 milhões de brasileiros que têm empréstimo consignado. A consequência disso é o município, mas paciência. As prefeituras têm que ser criativas, têm que começar a entender que não é através do sofrimento da parte mais fraca da sociedade, é que ela tem que sustentar. R$ 1.700 é a média que ganha o previdenciário, o beneficiário da Previdência. É justo a gente fazer dele o pagador dos déficits das prefeituras? Eu acho que não. Eu acho que temos que ir em cima das isenções responsáveis, das sonegações, aí corrigir esses efeitos. Qual é a posição do governo em relação ao projeto de lei no Congresso, tentando incluir os municípios, regimes próprios, são 2.200, nos efeitos da emenda constitucional 103, que o Congresso no governo passado acabou não lidando com isso? Olha, temos que esperar o pronunciamento do Congresso. Nós somos uma democracia, a Câmara e o Senado têm independência de decidir. Nós aguardamos a decisão deles para depois examinar com todo cuidado. Por fim, a última questão. O INSS tinha superintendências regionais, aqui está na maior economia do país, como o senhor bem sabe, isso foi no governo passado descentralizado para São Paulo. A compensação previdenciária, que é uma forma de minimizar esses efeitos, ela está na capital, piorou, ficou muito mais difícil fazer esse andamento no retorno desses trabalhadores, desses valores para os municípios. Não ficou não, amigo. O que houve é que você tem uma compensação que não é feita não é da organização do INSS, é da Secretaria do Regime Próprio e Complementar. É um setor que só cuida da compensação, o INSS só paga. O que acontece? Nós temos a superintendência que cuida do Estado de São Paulo e como aqui em Bauru nós temos várias gerências. Essas gerências apenas elas organizam e efetivam a ordem do pagamento. Mas toda a organização disso, a compensação dessas contas é feita pela superintendência, pela Secretaria do Regime Próprio. Nós estamos avançando para automatizar. Até o final desse ano vai ser tudo automatizado para a gente apertando o botão automaticamente fazer essa compensação. Porque tem muitos funcionários que deixam de ser seletistas, passam em concurso e passam com isso a ser efetivos. Quando é efetivo, esse dinheiro fica dentro do INSS nesse tempo de contribuição e nós temos a obrigação de devolver. Mas isso não está sendo feito automático, é manual. Isso dá muito trabalho e não consegue, esse Brasil é imenso. Nós estamos automatizando e acho que até o final do ano nós vamos fazer isso automaticamente. Esse é um desafio do momento, é um desafio do futuro. Então, o que a gente tem tentado, apesar de termos algumas limitações, especificamente por conta do período eleitoral, não tem como fugir disso, a gente tem tentado encontrar caminhos, né, para equacionar, acho que mais do que isso, mas a longo prazo a gente vai precisar de apoio da União, a gente tem uma expectativa de que no futuro o apoio da União seja ainda maior, mesmo que a nossa previdência seja uma previdência própria, porque de fato cada dia mais a gente vai comprimindo o nosso orçamento para conseguir garantir o futuro dos aposentados, né? Então esse é um desafio nosso enquanto prefeitura. E por meio do diálogo, das conversas, a gente vai tentar encontrar saídas. Eu acho que saídas para equacionar e garantir que os aposentados tenham um futuro. Eu falo, em Bauru particularmente, a gente tem aplicado recursos próprios nessa garantia, mas a gente precisa de um apoio maior e é isso que a gente tem tentado buscar. A gente, num movimento de centralização, fez um estudo, fez não digo uma tentativa, mas foi uma nova forma de trabalho. E por ser São Paulo uma grande metrópole, né, o estado também é muito grande, a gente tem alguns entes próprios que destoam dos demais, que são muito pequenos. E aí, como a fila é única,
Como entra muito pedido desses grandes, os pequenos demoram um pouco mais a serem avaliados, a serem analisados. E aí, por esse momento, por esse motivo, a gente está fazendo um trabalho inverso, de verdade, descentralizar esse serviço para a gente conseguir atender mais em tempo essas localidades, digamos, menores. Como são questões administrativas e o ambiente jurídico previdenciário são muito especializados, a grande maioria desses municípios não detém força especializada nesse sentido. De que forma o INSS está trabalhando para tentar minimizar essas dificuldades das cidades? A gente trabalha com as gerências executivas regionais, né? E a gente tem as agências em cada município, a depender da região, a gente tem um em cada município, a depender do município, a gente tem mais de uma agência em cada município, e a depender da região, a gente tem uma agência que atende vários municípios. O INSS, através do Programa de Educação Previdenciária, procura se aproximar desses entes, dessas entidades, para poder levar mais conhecimento previdenciário e ajudá-los também nessa formalização dos benefícios. Se você perguntou na questão do Comprev especificamente, nós temos também uma equipe que tem atuado diretamente com esses entes públicos, no sentido também de orientá-los, corrigir pequenas falhas, porque na verdade às vezes não é nem a falha, esqueceu de mandar um documento, uma informação que foi errada, esqueceu de informar um número, então a gente pega e tem esse trabalho mais próximo. Isso, a gente tem um trabalho para poder melhorar esse caminho, para que seja mais rápido e mais ágil. Por fim, a questão do desafio da perícia, que é um desafio nacional, tempo de espera, resultado e resolutividade do ponto de vista disso. O ministro falou muito aqui da questão da boa-fé, já que os médicos que são profissionais que têm um conselho próprio, apesar de eventuais fraudes que o governo tem que fazer essa regulação, de isso ser um sistema mais tranquilo no ponto de vista. A digitalização e essa conexão pode ser o caminho para minimizar esse efeito da fila? Bom, primeiro é preciso reforçar a fala também do nosso ministro, dizer que não é a substituição da perícia médica, dos peritos médicos, porque sempre haverá necessidade de fazer a perícia presencial do segurado em determinadas situações. A digitalização, o Ateste-Med, que é essa nova ferramenta que a gente tem se utilizado, ela, além de trazer agilidade, ela traz economia, como o ministro falou, a gente também trabalha com a boa-fé objetiva, né, que é um dos fundamentos do nosso direito pátrio. A gente faz com que o benefício seja concedido por um tempo menor, mas o tempo que de fato é necessário e informado pelo médico assistente, médico do segurado. Então, como o ministro disse, a gente não precisa ficar pagando tempo a mais do que o necessário. E quando a gente não paga esse tempo a mais, a gente acaba economizando. Fraudes sempre existiram, seja no presencial ou no remoto. Existe já o normativo, existem normas, leis, regulamentos para que sejam punidas essas pessoas que, infelizmente, fraudam a Previdência. O INSS tem trabalhado, investido em tecnologia, em inteligência artificial, para aprimorar e pegar mais rapidamente esses casos. Não é justo com a sociedade, com o segurado, que a gente trate a todos, por causa de meia dúzia, como sendo desconfiados.